Boa tarde a todos. Eu sou a Priscila Lima de Charbonnier. Eu sou astróloga, coach, yogini e estudo diversas técnicas de desenvolvimento da mente, ampliação da consciência, desenvolvimento da intuição. Todas as técnicas energéticas e de consciência que aparecem ao meu alcance, eu procuro estudar um pouco de cada uma. E ao longo dos anos, isso foi construindo uma visão bastante holística para o meu trabalho. Então, há 18 anos, eu trabalho com desenvolvimento intuitivo. Eu uso a astrologia como uma das ferramentas principais, mas eu uso diversas outras técnicas para alinhar todos os prismas de percepção. Quando a gente recebe uma informação com a mente, a gente percebe aquela informação em um dos nossos planos, mas a gente tem diversos planos de consciência, né? A gente tem o plano físico, o energético, o emocional, mental inferior, mental superior, o intuicional e a centelha divina. Então, um ser humano completo percebe a vida através dessas 7 atuações, pelo menos. Nós todos percebemos, mas no dia a dia a gente às vezes percebe de uma forma, de outra forma. E o trabalho da ampliação da consciência, o trabalho do desenvolvimento humano é começar a perceber todas essas atuações simultaneamente. Então esse tem sido meu trabalho há 18 anos. E eu lancei no ano passado, no It Brands Wellness 2019, um aplicativo e uma plataforma digital de astrologia e compartilhamento de conhecimento universal. Porque a gente está entrando numa nova era, uma era onde o conhecimento é acessível para todos. E o grande desafio agora é a curadoria desse conhecimento. O que a gente vai buscar, o que vale a pena, o que não vale, como dar conta de tanta informação que essa era tem nos apresentado. Então, dentro desse movimento, dessa mudança de era que a gente vem vivendo, a gente vem se adaptando, né? Hoje a gente está fazendo o It Brands Wellness 2020 100% digital, se adaptando a um ano completamente atípico e extraordinário, mas que tem nos ensinado muito a se reinventar. A gente tem se reinventado, a gente tem se flexibilizado, a gente tem acostumado com coisas que antes a gente sabia que a gente podia usar, mas a gente não usava, como a tecnologia para tantas coisas. Hoje é natural fazer uma palestra virtual. Antigamente as pessoas sentiriam falta da presença. Hoje as pessoas até já veem uma vantagem. Ok, eu posso ficar sentada no meu sofá, eu não preciso pegar trânsito, eu não preciso poluir no caminho. Então tem uma série de percepções que aconteceram depois desse ano de pandemia que a gente viveu. Então com isso todas as pessoas estão se adaptando, né? Todo mundo está mostrando o seu trabalho de forma diferente. E é um momento também, mais do que essencial, da gente se adaptar em como receber o conteúdo de forma diferente. E isso para isso é necessário o uso da intuição. Então, eu vou por partes, mas assim como a gente vem desenvolvendo uma capacidade de muita informação ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a gerenciar essa quantidade de informações. Então, tudo que é digital vem mais rápido e acessível e ao mesmo tempo, vem uma quantidade muito grande. Com isso, a gente fica sobrecarregado, não é? Bom, com isso eu estou lançando também, no segundo semestre, a minha nova versão do meu aplicativo, onde eu vou usar técnicas holísticas para integrar o conhecimento da astrologia. Então, eu vou usar técnicas de respiração consciente, vou usar técnicas de yoga, asanas, mantras, mudras, diário dos sonhos, para você entender as suas mensagens do subconsciente, calendário lunar, para você entender como a lua interfere no seu humor, no seu corpo físico, no seu dia a dia. Então, também estou adaptando, através da tecnologia, de que forma que eu posso acessar o maior número de pessoas com esse trabalho que eu tenho feito 1 a 1. Mas que hoje
com a velocidade das coisas, 1 a 1 não é mais suficiente. Então, foi há 18 anos atrás, quando eu comecei a atuar com astrologia, foi realmente uma inovação trazer a astrologia com essa visão. E hoje, a inovação é colocar tudo isso acessível a todos. Então, essa é a maravilha da era que a gente está entrando. Tudo é acessível a todos. O conhecimento está disponível, o conhecimento espiritual, o conhecimento intelectual, está tudo disponível. Se você procurar na internet, você acessa tudo. Mas a gente precisa saber aproveitar qual é a informação que faz sentido para mim, senão eu não dou conta. E as pessoas não têm dado conta. Então é por isso que fizeram agora, eu não sei desde quando existe, mas outro dia eu vi que dia 10 de outubro é o Dia da Sanidade Mental, o Dia Mundial da Sanidade Mental. Então o que está acontecendo? O mundo acelerou e vai acelerar cada vez mais. E as pessoas não dão conta da quantidade de informações que recebem. As pessoas recebem uma enxurrada de informações o tempo todo, através da tecnologia, através das mídias sociais, através de todo tipo de mídia, ou qualquer tipo de pesquisa que você faça, você tem todas as fontes disponíveis ao mesmo tempo. Só que você não consegue, com a sua mente consciente, dar conta de assimilar tanto conteúdo. Nós temos 5% da nossa mente ativa, consciente. Os outros 95% da nossa capacidade mental é inconsciente. Então, o que está acontecendo com os nossos 5%? Está saturado. E é por isso que precisou se inventar o Dia Mundial da Sanidade Mental, porque realmente a população está perdendo sua sanidade se não se adaptar a uma nova forma de pensar. Assim como a gente está se adaptando a uma nova forma de trabalhar, a gente tem que se adaptar a uma forma nova de receber conteúdo, informação. Crianças aprendendo de casa ao invés de ir para a escola, não é? Então, a gente está se adaptando a uma nova forma de aprender. E, principalmente, a gente precisa se adaptar a uma nova forma de pensar, a uma nova forma de buscar. Porque, enquanto a gente continuar no mesmo modelo de pensamento, a gente vai continuar estufando esses 5% e fazendo com que ele estoure e não dê conta. E é o que vem acontecendo. Então, a gente tem problemas de burnout, de ansiedade, de depressão, de frustração e todos os outros tipos de problema, porque a gente não dá conta, simplesmente por isso. Então, como é que a gente faz para dar conta? A gente tem que começar a perceber que, além da nossa mente racional, existem outras percepções que a gente pode ativar no nosso corpo, começando pelo coração. Nós fomos educados há centenas de anos de que o que importa é o que está na sua mente e que os assuntos do coração têm que ficar abafados. Eu moro na Inglaterra, aqui mais ainda. Se você tem emoções, não mostre, né? É assim a educação inglesa. E assim foi no mundo todo, alguns países menos, como o Brasil, um pouco mais aberto, mas ainda assim a gente tem o ranço de que se a mente lógica não pode decifrar, aquele assunto pode ser perigoso, você pode se perder nas suas paixões, você pode se perder nas suas emoções, e que se você estiver emocionado, você vai fazer bobagem, e que o importante é racionalizar e ver o que você está fazendo. Assim nós somos educados, porém, o nosso cérebro tem um limite de uso no modelo em que a gente usa hoje. A gente precisa aumentar esse limite. Para aumentar esse limite tem algumas técnicas, né? Como meditação. Mas o que acontece? Até a década de 90 não se falava nem em inteligência emocional, não é? Até a década de 90 os cientistas acreditavam que o cérebro mandava todos os comandos para o coração e que o coração era apenas um órgão mecânico para pulsar o sangue no corpo. As pesquisas mais recentes mostram que o coração é um órgão dos sentidos, que o coração tem mais de 40 mil células cerebrais, células que captam informações, que sentem, que memorizam e que interpretam, que entendem aquilo. Então, hoje sabe-se que existe um perceber através do coração e que existe uma troca
dos dois lados, de duas mãos, entre o cérebro e o coração. Não mais só o cérebro manda. Então, nem na ciência, nem na psicologia, entende-se mais que só o cérebro importa, que só a mente lógica importa. Então, acreditava-se até os anos 90, que não é nada, foi ontem, que a inteligência, o QI, o coeficiente de inteligência era medido de uma forma completamente quadrada. Acreditava-se que o cérebro mandava todas as informações para o coração e que o coração só recebia essas ordens e mandava o sangue para o corpo. E hoje eles sabem de quantas inteligências a gente tem, qual é o leque de inteligências, que a emocional é uma delas, mas a gente tem inteligência sensorial, inteligência intuitiva, inteligência emocional, inteligência lógica, inteligência espacial. Tem diversas formas de inteligência. Não é mais uma única maneira que se mede. E, incrivelmente, o ensino continua o mesmo. As pessoas continuam numa sala de aula, sentadas em carteiras e aprendendo o mesmo modelo de quando se acreditava que a inteligência só era medida de uma maneira e de que o cérebro era o único comandante no nosso corpo. Então, está na hora de mudar a forma de educar a população. Está na hora de ensinar que o coração percebe, que o coração é um órgão sensorial. E quando a gente começa a receber a informação do coração abertamente, quando a gente começa a aceitar que o coração recebe informações, sente, armazena e memoriza, a gente encontra uma coerência entre a mente e o coração. Quando há coerência entre mente e coração, as ondas eletromagnéticas que o coração emite e que a mente emite entram em harmonia. E no momento que elas entram em harmonia, a intuição, ela se expande, o canal intuitivo se expande. Então é a partir daí que a gente vai começar a explorar a intuição e como você pode aumentar a sua capacidade intuitiva, como você pode desenvolver a sua intuição, aproveitar a sua intuição para dar conta de um mundo onde a informação é em excesso. Tem lixo de informação o tempo todo na nossa orelha, no nosso ouvido, na nossa boca, na nossa frente. Em todos os sentidos a gente está recebendo excesso. Esse excesso faz parte, é parte da tecnologia, é parte do desenvolvimento da humanidade. Só vai aumentar. Essa velocidade só vai aumentar. E está tudo certo em aumentar. A única coisa que a gente precisa é acompanhar. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade para dar conta dessa quantidade de informação. Então, quando a gente entende que é hora de educar os corações, é hora de aceitar que o coração sente, percebe, memoriza, entende. Quando a gente aceita isso, a gente passa a ouvir o coração. Para ouvir o coração, a gente precisa realmente se perguntar, né? O que é que eu estou sentindo? Aonde essa emoção se identifica no meu corpo? Eu tenho que parar para refletir, eu tenho que tentar ouvir os batimentos do meu coração, eu tenho que tentar ouvir o som do ar que eu respiro entrando e saindo do meu corpo para começar a entrar em contato com as sutilezas e aceitar as emoções, aceitar e entendê-las para equilibrar a mente e o coração, para equilibrar o campo magnético. E, incrivelmente, o campo magnético que o coração emite tem ondas 5.000 vezes mais forte do que o campo magnético que o próprio cérebro emite. Então, o poder do coração é por onde a gente se conecta, é por onde a gente percebe o ambiente e ele é uma porta para a intuição. Mesmo que a intuição esteja aqui no nosso terceiro olho, o coração é a chave, é por onde entra essa informação. É por onde entra essa percepção e a intuição aqui no terceiro olho vai processar. Então, se o coração não está alinhado com a mente, não abre o seu canal intuitivo. Então, a gente, na verdade, tem 7 planos. Eu vou falar um pouquinho de cada plano, para a gente entender como é importante um plano ser compreendido na sequência após o outro. Porque se você parar para entender que o primeiro plano que a gente tem, o mais denso, mais próximo
da Terra é o nosso corpo físico, certo? O corpo físico nada mais é do que energia condensada. Depois nós temos um plano energético, nós temos uma energia biológica, nós temos uma aura ao redor do nosso corpo que a gente emite essa energia, é prana. É toda a energia que é gerada dentro do nosso corpo, a gente tem energia, senão a gente não se mexia, não estava vivo, não pensava. Toda essa energia biológica que a gente gera, ela se expande além da nossa matéria. Ela não é ativa apenas dentro do corpo. Ela existe, mas ela é invisível para nossos olhos. Mas ela existe e ela também é sensorial. Depois do campo energético, nós temos o campo emocional, que está ligado ao nosso chakra do plexo solar. No campo emocional, nós temos uma percepção já mais sutil do que a percepção da energia biológica e do corpo físico. Depois nós temos o plano mental inferior e o plano mental superior, onde nós temos o mental inferior mais denso e o mental superior uma consciência mais sutil, mais elevada. Depois disso, nós temos o plano intuicional e o plano monádico, que é a centelha divina, a nossa consciência espiritual, que normalmente é praticamente inconsciente para a gente, né? Mas ela está aí presente, né? A gente só não identifica como uma consciência espiritual, porém ela está presente o tempo todo. É o nosso propósito, é a nossa estrela guia, é o motivo pelo qual a gente está aqui e é aquilo que nos motiva todos os dias de manhã a se levantar com algo a fazer. Então, o que acontece? Quando a gente tem o corpo físico em desequilíbrio, a gente não percebe a sutileza do corpo emocional, do corpo energético, do emocional, do mental inferior, o mental superior, o intuicional e nem o monádico. Quando a gente estabiliza o corpo físico, a gente começa a perceber a energia do nosso corpo. Então, a gente precisa aquietar o corpo físico, acalmar as tensões, alongar, fortalecer, ter um eixo da coluna, onde todo o seu corpo pode estar estabilizado no eixo da coluna, com core, com presença central, e o resto relaxa. Quando esse core não está fortalecido, a gente tensiona os lugares errados do corpo. E isso faz com que a gente vai perdendo a consciência do corpo físico, porque fica em desequilíbrio. Então, quando o corpo físico está desequilibrado, nós não percebemos a sutileza dos outros campos. Quando a gente começa a equilibrar o corpo físico, práticas de yoga são excelentes para isso, mas não é a única técnica. Você pode equilibrar o corpo físico fazendo acupuntura, fazendo shiatsu, fazendo uma corrida, fazendo um alongamento, um pilates, ou uma própria ginástica, se você faz uma ginástica com consciência. Mas o yoga, claro que é excepcional, porque ele trabalha todos os campos ao mesmo tempo. Porém, para o corpo físico, diversas atividades servem. O importante é você perceber o core e poder relaxar o restante do seu corpo. No momento em que você percebe o core e relaxa o restante do corpo, você começa a perceber o seu campo energético. Você começa a perceber a energia circulando no seu corpo. Você pode exercitar começando a observar a sua circulação sanguínea. Você simplesmente começa a perceber o sangue circulando, o líquido circulando no seu corpo e você começa a perceber a sutileza da energia circulando. Quando você faz um exercício respiratório, se você respirar conscientemente, por exemplo, em 4 segundos e expirar em 8 segundos, você muda o ritmo natural da sua respiração. Você gasta o dobro do tempo para colocar o ar para fora. Isso faz com que você obrigatoriamente esvazie 100% dos seus pulmões. E no momento que você inspira novamente, os seus pulmões estão vazios para receber 100% da capacidade pulmonar. Quando a gente não esvazia os pulmões completamente, quando a gente inspira, a gente tem um resto de ar parado no pulmão. Então a gente tem uma respiração curta, porque não cabe toda a capacidade pulmonar, porque o pulmão está ali com um resto de ar que não tem mais oxigênio, não é mais um ar útil para a gente. Então a gente começa a respirar só aqui em cima. Então quando você começa a fazer exercícios de respiração, observando o ar entrando e saindo do seu corpo, você começa a perceber a circulação da bioenergia no seu corpo.
essa energia biológica que acontece e é ativada quanto mais você se respira conscientemente. Então, você vai sutilizando a sua percepção. Porém, se o seu corpo físico está totalmente travado, totalmente duro e fora do lugar, você não consegue perceber essa sutileza da bioenergia. Por isso, o corpo físico, ele eclipsa a percepção do corpo energético. E quando você estabiliza o corpo físico, a clareza do corpo energético vem à tona. E assim se dá sucessivamente. Quando você estabiliza o seu campo energético através dessa percepção da sua respiração, através dessa organização do prana que você emana ao seu redor. Então você observa que tem pessoas que entram numa sala dando choque. E tem pessoas que entram e passam paz. Tem pessoas que entram e sugam a energia de todo mundo. Então isso depende do campo vibracional de cada um. Então quando você estabiliza o seu campo vibracional, porque você alinhou seu corpo físico, seu campo energético, você está consciente da sua respiração e você está consciente da energia que você está emanando no local. Cada um de nós tem uma energia. A gente entra no local, a gente tem um impacto. Então, quando a gente se torna consciente desse impacto, quando a gente se torna consciente dessa emanação, a gente pode perceber melhor o nosso plano emocional, porque ele não mais eclipsa o que é mais sutil. E o emocional é mais sutil do que a energia biológica. Então, a gente vai percebendo o corpo físico, vai percebendo a nossa energia biológica, e aí a gente começa a perceber o nosso plano emocional. Quando a gente identifica o nosso plano emocional, a gente começa a alinhar, porque naturalmente a gente usa a nossa mente consciente para tentar codificar as nossas emoções. Então, eu até vou perguntar para você, no momento, você está se sentindo bravo, feliz, triste, assustado ou envergonhado? Uma dessas 5 emoções primárias você pode identificar. Ao me ouvir, isso está te remetendo a algo que te deixou bravo, feliz, triste, assustado e envergonhado. Se você consegue classificar o que você está se sentindo, que você está sentindo dentro dessas 5 emoções básicas, você consegue começar a entender as suas emoções. Quando você começa a perceber aonde essa emoção se manifesta, ok, então eu estou me sentindo feliz. Aonde a felicidade se manifesta no meu corpo? Eu preciso da sutileza do corpo físico estabilizado, do corpo energético estabilizado. Primeiro entender com as emoções como elas se classificam de alguma forma, para depois entender com a minha mente como essas emoções estão se manifestando no meu corpo, no meu veículo, né? Então, eu estou me sentindo feliz. Isso se manifesta no meu peito? Se manifesta no meu estômago? Se manifesta na minha cabeça? Se manifesta me dando uma sensação no corpo inteiro? Qual é a manifestação da felicidade? Como é que eu consigo identificar que isso é felicidade? Quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente começa a buscar esse alinhamento, essa coerência entre a mente e o coração. E o coração é onde está ali o início desse plano mental. E é através desse plano mental que a gente abre o canal para o intuitivo. Porém, o plano mental tem o mental inferior e o mental superior. O mental inferior, ele está preso à lógica e à racionalização. O mental superior, ele está amplamente aberto a outras percepções. Então, quando nós estamos apenas presos à lógica, ok, a minha felicidade deve ter sido no coração porque é o lugar da felicidade. Eu estou sendo lógica. Eu não estou usando a minha percepção. Então, não necessariamente a minha felicidade se manifestou no coração, mas a minha mente lógica está trazendo essa informação e está bloqueando a minha mente superior, que é mais sutil. Então, vai eclipsando. Você, assim como o sol, ao longo do dia, está no céu e você não enxerga as outras estrelas, porque a luz do sol é mais forte. Ela eclipsa a luz das outras estrelas. Mas todas estão ali. É a mesma coisa. Nós temos no mínimo 7 campos de atuação de consciência. Todos estão aqui. Só que
um vai eclipsando o outro, desde o físico ao energético, emocional, mental inferior, superior, vai eclipsando até a gente chegar na nossa percepção da consciência divina. Então, quando a nossa mente racional eclipsa a nossa mente mais sutil, a gente não percebe a intuição. Então, quando a gente chega no plano intuitivo, a gente está falando de trabalhar todos esses outros campos de atuação para conseguir ativar e perceber a sutileza do plano intuitivo. E quando a gente abre o canal intuitivo, o próximo passo é a nossa centelha divina, é a nossa consciência espiritual. Então, a intuição, ela é a janela da alma. É através da intuição que a alma se manifesta, que a consciência espiritual se manifesta. Então, quando a gente fala que o corpo funciona espontaneamente, a gente chama isso de instinto. E quando a alma funciona espontaneamente, a gente chama de intuição. Então, a beleza da intuição é que é a alma presente na sua consciência diária. E a intuição, ela é necessária para você conseguir, hoje em dia, nessa nova era, separar o que te interessa e o que não te interessa. Separar a informação que é útil para você e aquela que é excesso. Porque com tantas opções, estamos todos perdidos. Então, assim como a gente está se adaptando a entregar o nosso conteúdo, a trabalhar, a se relacionar de uma forma nova, a gente precisa se adaptar a se relacionar internamente de uma forma nova. A gente precisa se adaptar a se relacionar com a nossa intuição para poder pescar o que interessa e o que é útil para a gente e o que não é, a gente deixa de lado. Porque a nossa mente consciente, com aqueles 5% de atuação que ela tem, não tem condições de fazer análise de tudo. A menos que você tenha uma vida muito tranquila e o seu tudo seja ainda um tudo que não seja muito. Porém, a tendência no dia a dia é cada um ter uma vida mais acelerada que a outra. Então, a pandemia veio desacelerar, veio nos mostrar que a gente pode inventar uma nova forma de viver, para que a gente possa entrar nessa nova era com uma nova consciência. E essa nova consciência, ela é através da nossa intuição. E a intuição, ela começa a ser desbloqueada através do coração. É só através da aceitação de que o coração é um órgão dos sentidos e não um órgão mecânico. É só através da percepção do coração que a gente pode alinhar essas ondas eletromagnéticas entre a mente e o coração, entre literalmente o cérebro e o coração. Então, tem muitas formas de você encontrar essa coerência e perceber que a intuição está ativada. Algumas pessoas simplesmente sentem que o mundo parou. Sentem um silêncio absoluto, não escutam mais nada e parece que tem um silêncio que é infinito nos ouvidos e naquele momento tem um clarão e aquela informação, aquela intuição. E aí não sobra dúvida. Outras pessoas sentem como se o corpo formigasse. De repente o corpo físico fica esquisito, sente formigando ou sente uma energia fluindo diferente. Outras pessoas sentem um senso de emergência, que tem que fazer alguma coisa e não sabem por quê. Então, tem diversas formas de perceber a sua intuição. E a importância de você se investigar, a importância de você se conhecer e perceber os seus 7 campos de atuação é que você pode identificar a sua intuição e não confundi-la com impulsos ou desejos do ego. Esse é um ponto muito importante. Muitos clientes me perguntam, mas como eu sei se isso é de fato uma intuição, ou se é a minha mente, se é o meu ego, ou se é o meu desejo, ou se é uma ansiedade minha? Então a gente sabe, fazendo alguns exercícios, a gente sabe, parando no momento que você acha que você teve uma intuição, para equilibrar os seus 7 campos de atuação. Para respirar, alinhe o seu corpo físico, observe a sua energia biológica dentro e fora do seu corpo. Quando você para um minuto para respirar, para meditar, você pode sentir o prana circulando por todo o seu corpo.
Então observa, escuta as batidas do seu coração. Identifique as suas emoções. Tenta classificar as suas emoções em bravo, feliz, triste, assustado ou envergonhado. Quando você classifica essas emoções, procure entender o porquê que elas estão classificadas dentro dessa ordem. Quando você procura entender como ela se manifestou. Aí você pode ter um entendimento mais profundo se é de fato uma felicidade, uma braveza, uma ansiedade, por exemplo. Quando você começa a ter o sentimento mais profundo, se essa emoção se manifestou na garganta, no peito, no estômago, na cabeça, no corpo todo, você está ativando todos os seus sentidos. Quando você está ativando todos os seus sentidos, você está reorganizando esses campos do mais denso ao mais sutil, para que a intuição seja um canal aberto e claro para você. Então, quando você fizer essa revisita em todos esses campos, desde o físico, então você senta numa posição de meditação ou senta reto numa cadeira, com os 2 pés no chão, sem cruzar as pernas, com consciência corporal. Senta reto, alinha sua coluna, pode estar encostado na cadeira se ela for reta, ou pode estar desencostado. Coluna alinhada, o pescoço alongado no eixo da coluna, os ombros relaxados, os quadris encaixados onde você está sentado, não torto, e as 2 pernas soltas, relaxadas, com as 2 plantas do pé no chão. Então, assim você estabiliza o corpo físico. Aí você fecha os seus olhos, inspira e expira, contando o dobro do tempo para expirar do que para inspirar. Você começa a estabilizar sua energia, seu corpo biológico, sua energia biológica além do corpo físico. Aí você começa a perceber que emoção você está sentindo. Você está bravo, feliz, assustado, envergonhado, triste? Tenta classificar, anote essas 5 emoções principais. Elas enquadram todas as outras dentro delas. São 5 grupos de emoções. Você coloca uma das 5 dentro de um grupo do que você está sentindo. E aí, no que você colocou, você começa a tentar identificar como ela se manifestou. Aí você começa a usar a sua mente. Aonde essa emoção se manifestou no seu corpo físico. Então você já começou a perceber se aquilo que você sentiu, que você achou que era uma intuição no início, se for uma emoção, nessa etapa você já está classificando ela, não é? Se não se encaixar com as suas emoções, se você não encontrar ali uma coerência, é porque aquilo é algo diferente, é algo mais. Então você começa a entender onde essa emoção se manifestou e você começa a entender qual é a origem dela. E qual é o pensamento que ela te gera. Então você começa a perceber se há coerência entre o que você está pensando e o que você está sentindo. Ou sentindo, ou sentindo. Não importa onde você sentiu, mas o que você pensa e o que você sente entraram em coerência? Quais são os seus principais valores? Se você tivesse que escolher um valor principal na sua vida hoje, qual seria esse valor? Responda para você mesmo. Quando você identifica esse valor, eu te pergunto, que emoção esse valor gera para você? Bravo, feliz, triste, assustado ou envergonhado? Se essas emoções não estão de acordo com esse valor, há uma incoerência entre valores, sentimentos e pensamentos. Se há essa incoerência, um campo está eclipsando o outro. Então procure coerência, procure alinhar valores, emoções, pensamentos e, consequentemente, ações. As suas ações estão alinhadas com seus valores? Os sentimentos que você tem estão alinhados com esses valores? Os seus sentimentos estão alinhados com as ações que você está tendo? Os seus pensamentos estão alinhados?
Então, quando você alinha valores, pensamentos, emoções e ações, você encontra uma linha de coerência. Essa linha de coerência coloca o seu coração e a sua mente na mesma frequência. Quando o coração e mente entram na mesma frequência, a potência da frequência do eletromagnética que o seu coração emite, que o seu cérebro emite, aumenta. Quando essa potência aumenta, você alcança um raio muito maior e muito mais sutil e muito além do seu quadrado. Quanto mais você encontra coerência, maior vai o seu campo de atuação, o seu raio laser. Porque a gente tem raio laser dentro da nossa cabeça. Nosso Agnya Chakra é um raio laser. Então, quanto mais você encontra coerência, mais o seu raio laser vai longe. E quanto mais longe ele vai, mais você intui. Então, tá dentro e tá fora ao mesmo tempo, né? Não é que vai longe porque a informação tá fora. Você vai tão para dentro, você encontra tanta coerência dentro de você, que dentro e fora se tornam a mesma coisa. E aí, nesse momento, você não tem dúvida se é uma intuição. E se foi um desejo do ego, se foi uma ansiedade, se foi uma aflição, se foi qualquer outra coisa, nesse processo de autoconhecimento, isso vai se clareando. Você mesmo vai perceber que não era uma intuição. E quando é uma intuição, não sobra dúvida. E você sente aquela clareza. Porque você atinge uma frequência magnética clara. E isso explica o conceito da sincronicidade de Jung, certo? Quando você tem uma onda de frequência que atinge uma camada mais sutil da consciência, você atinge a camada mais sutil da sua consciência e da consciência dos outros também. Então acontece a telepatia, acontece a sincronicidade, acontece de você acessar do inconsciente coletivo informações que estão lá disponíveis para quem estiver naquela frequência. Porque a gente tem o corpo físico que é separado um do outro, mas nas ondas eletromagnéticas mais sutis, nós somos todos juntos. Por isso que existe o inconsciente coletivo. Então, num nível mais sutil de consciência, estamos todos conectados. Por isso que o meu pensamento é tão importante. Por isso que o seu pensamento é tão importante. Por isso que quando eu deito na minha cama e penso bem ou mal de alguém, isso faz uma diferença enorme. Não é só para mim aquele pensamento. Não é um direito meu de falar mal de alguém ou pensar mal de alguém. Eu estou emitindo uma onda de frequência para o inconsciente coletivo. E aquilo vai se fortalecendo. Quanto mais gente emite a mesma onda de frequência, mais esse inconsciente coletivo se fortalece. Então, se a humanidade começa a respeitar as emoções, começa a entrar em coerência entre a mente e o coração, e começa a emitir ondas mais elevadas, nós juntos vamos elevar a consciência da humanidade. Agora, se eu achar que a consciência da humanidade vai acontecer assim e que não depende de mim, e que eu estou separado desse mundo que eu estou vendo aí fora, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Só que o planeta está mudando de vibração, o planeta está andando. Nós estamos entrando numa nova era. Nós estamos entrando numa frequência, nos próximos 2000 anos, muito elevada. E essa frequência vai aumentar a velocidade o tempo todo. Essa frequência vai aumentar a informação o tempo todo. Essa frequência vai aumentar a tecnologia o tempo todo. E nós precisamos aumentar a nossa capacidade de acessar ondas mais elevadas, ondas eletromagnéticas mais elevadas, para dar conta de navegar por cima dessa massa de informações que a gente não consegue decifrar. Então a gente vai precisar estar no mundo sem pertencer a ele. Assim como uma canoa boia na água, mas não afunda. O que a gente está hoje vivendo, a gente está afundando na quantidade de informações que a gente recebe, não é? Porque a gente não aprendeu a ser canoa. A gente aprendeu a ser uma madeira, né? Então, a informação vem e a gente está afundando. A gente precisa aprender a ser canoa. E através dessa elevação da frequência da consciência, através da intuição, é que a gente vai conseguir boiar
e o mar pode oscilar à vontade, e esse excesso de informações vai aumentar cada vez mais. E as reinvenções vão acontecer cada vez mais, e o mundo vai mudar cada vez mais rápido. Como nunca antes na história da humanidade, o mundo acelerou tanto. Ele vai acelerar mais e mais e mais. Não é uma fase. É só o início de uma longa fase, de uma era. Então, nessa era de aceleração, a gente só vai sobreviver com saúde mental e que a gente vai poder celebrar o 10 de outubro com saúde mental se a gente descobrir como se tornar essa canoa. Se a gente descobrir como elevar a nossa frequência para um canal intuicional, aonde a bagunça das informações, toda esse excesso de lixo, tem coisa boa e tem lixo, todo esse excesso fica de lado. E a gente busca aquilo que a gente precisa buscar, através de uma onda mais elevada, para ir certamente naquilo que a gente precisa, cirurgicamente. Porque se a gente tentar com 5% da nossa mente, tentar decodificar toda a informação que a gente recebe para conseguir parar racionalmente, através da lógica e ver o que nos interessa e o que não interessa, a gente não aguenta. Então, essa é a nossa reinvenção para acompanhar esse momento. E outra, quando nós elevamos a nossa frequência para esse plano intuicional, nós elevamos também a vibração. Nós elevamos a vibração do coletivo, do planeta. Então, primeiro, a gente encontra uma coerência pessoal. Depois, isso gera uma coerência social. E com a coerência social, a gente encontra uma coerência para o planeta. Existem pesquisas hoje em dia de grupos de pessoas elevando a frequência através da coerência mente e coração para entender se essa frequência desse grupo de pessoas muito grande consegue interferir na frequência do planeta Terra. O planeta tem uma frequência, essa frequência está acelerada. Só que acelerada dentro de um frame, ela enlouquece, que é o que a gente está vivendo. Então a gente tem que permitir que essa aceleração aconteça num outro patamar. Que a gente possa navegar por cima, sem entrar e afundar nesse mar de informações. Que a gente possa intuir, que a gente possa estar no lugar certo, na hora certa. Que a gente possa encontrar a pessoa certa na hora certa. Que a gente possa viver em sincronicidade. Porque a sincronicidade nada mais é do que duas pessoas com o canal intuitivo aberto. Ambas pegam do inconsciente coletivo aquela informação. Então, você já experimentou, por exemplo, pensar numa pessoa que você não via há anos e no dia que você pensou, ela te ligou? É um pequeno exemplo que já aconteceu para todo mundo, né? Isso se chama sincronicidade. Então, quando a gente entra nessa coerência, a gente tem mais e mais eventos de sincronicidades na nossa vida. E a gente começa a valorizar esses eventos de sincronicidade. Então a intuição, ela não é para a gente usar para descobrir o futuro, ela não é para a gente falar para o outro o que vai acontecer na vida do outro, ou para saber e ter controle do nosso futuro. Não é para isso que a gente ativa a nossa intuição. A gente ativa a nossa intuição porque ela é a janela da alma. A intuição é um plano da consciência que está abaixo da consciência espiritual e que está acima da consciência mental, mesmo da mental superior. Então, a intuição, ela não é feita para você usar para dizer para os outros o futuro e ela não é feita para você usar para saber algo. Então, você não precisa ter medo da intuição. A intuição é um plano da nossa consciência que a gente precisa aceitar e integrar a nossa percepção para ser um todo, para a gente ser um ser holístico e poder vivenciar a plenitude. E é através dessa plenitude e dessa visão holística e dessa consciência expandida de todos os nossos planos físicos de atuação, físicos eu quero dizer mundanos, terrenos, enquanto almas encarnadas nós atuamos nesses 7 planos, porém existem outros planos que estão além da nossa capacidade de compreensão hoje. Então, quando a gente compreende que o simples sentimento de si mesmo
cria um centro. Esse centro gera uma calma interior. E essa calma interior gera um poder interno, uma força, uma nova energia que surge, ativando todos os seus campos de atuação, ativando os seus 7 chakras principais e ativando o seu canal intuitivo. Quando você tem essa percepção e essa chama interna, você pode ver isso de diversos prismas, né? Você tem isso através do Tantra, você entende isso através da Kundalini, a chama do poder interno. A gente entende isso de diversas formas. Mas o fato é que quando a gente abre através da estabilização, da harmonização de todos os nossos planos de consciência, a gente abre um canal energético no eixo da nossa coluna. Por isso que é tão importante para alinhar o corpo físico, ficar com a coluna reta. Porque energeticamente existe um canal que conecta a energia da terra, que é a energia telúrica, que a gente conecta com o nosso chakra básico, e a energia cósmica, que a gente conecta com o nosso chakra coronário. Para que a energia cósmica e a energia telúrica fluam e nós sejamos uma antena para essa energia, que esse é o nosso papel, é o nosso reino da consciência, para isso a gente precisa estabilizar os outros campos de atuação, que são os nossos chakras. Por isso cada um tem uma cor, porque vibra numa frequência diferente, e por isso cada um está relacionado a uma área do nosso inconsciente. Então, quando a gente estabiliza esses campos, esse canal energético se abre, essa chama do poder interno sobe para a consciência. E essa consciência se expande, aumentando a capacidade das ondas eletromagnéticas que o seu cérebro e o seu coração e todo o seu corpo físico emitem juntas. Quando eles estão desconectados, lembrem-se, o coração emite 5.000 vezes mais do que o cérebro. Quando a gente alinha todas as nossas forças, todos os nossos planos de atuação, a gente emite um campo muito mais amplo. Então a nossa aura se expande, a nossa energia física se expande, a nossa energia espiritual se expande. E a gente intui. E a intuição nada mais é do que a janela da alma. Então, eu acho que eu falei bastante, eu queria fazer só umas perguntinhas para vocês, para ajudar vocês a entrarem um pouquinho num processo reflexivo para encontrar essa coerência. Eu vou fazer perguntas rápidas para vocês pensarem depois. Eu queria saber qual o seu valor, queria que você soubesse, qual o seu valor principal, que valor você vem à sua mente nesse momento, quando eu falo para você, o que você tem de valor mais forte na sua vida? E aí eu pergunto para você, esses seus valores, ou esse valor, eles são consistentes com as emoções que você estava sentindo quando eu te perguntei? Eu perguntei se você se sentia bravo, feliz, triste, envergonhado ou assustado. Eu coloquei diversas emoções dentro de 5 caixinhas. E eu pedi para você classificar e perceber no seu corpo aonde você sente essas emoções. Então, quando você pensa nos seus valores, eles estão alinhados com as emoções que você está sentindo no dia de hoje? E você revisita esses valores com frequência? Ou eles são intocáveis? Você procura adaptar esses valores para o mundo moderno, para a vida moderna? Ou eles são herdados de família ou instituições? Existe alguma história ou verdade absoluta que você conta para você mesmo? Você consegue identificar algum padrão de comportamento, algum condicionamento que você gostaria de se livrar e que sempre se repete para você? Os grupos e instituições que você participa, eles têm os mesmos valores e propósito? Existe coerência entre os amigos, o trabalho, a religião, a família, as instituições a qual você
de alguma forma pertence, elas têm valores coerentes com os seus? Quando você encontra situações incoerentes, que desculpas você usa para se justificar? E como você pode aumentar a coerência entre os seus valores, as suas emoções, os seus pensamentos e as suas ações? Gostaria que você refletisse sobre essas perguntas. Essa palestra vai ficar gravada, você pode anotar. E ter isso como um guia, porque através dessa reflexão você vai encontrar coerência. E eu queria dar uma prática muito rápida para vocês, a gente tem 5 minutinhos. Eu vou dar um exemplo de uma prática que vocês podem fazer com mais calma, também para encontrar esse alinhamento energético. Depois de fazer as perguntas e antes de fazer a prática, você inverte a ordem. Você se faz as perguntas, você reflete diariamente e você faz um breve exercício. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos. Faz uma inspiração profunda e expira no dobro do tempo em que você inspirou. Quando você expirar, relaxa e solta todas as tensões do seu corpo. Procura sentar numa posição firme e confortável. Alinhe a sua coluna, solte as tensões dos ombros, das pernas, do pescoço. E agora imagine uma luz vermelha saindo da base da sua coluna, iluminando todo o seu corpo e se expandindo além do seu corpo físico, criando uma redoma luminosa vermelha ao seu redor. Continue inspirando e expirando no dobro do tempo. E a cada expiração, essa luz se expande ainda mais. Imagina agora uma luz laranja, 4 dedos abaixo do seu umbigo. Inspire, expire no dobro do tempo e expanda essa redoma luminosa laranja, ainda maior do que a vermelha. Visualize agora uma luz dourada no seu plexo solar, na altura do estômago. Inspire, expire no dobro do tempo e expanda essa luz dourada, ainda maior do que a vermelha e a laranja. Deixa ela tomar conta de todo o ambiente em que você está. Faça mais uma inspiração profunda. Inspire, expire, visualizando uma luz verde esmeralda saindo do seu coração, do seu plexo cardíaco. Expanda essa luz verde esmeralda, ainda mais do que a dourada. E ela toma conta não só de todo o seu corpo físico, de todo o ambiente que você está, mas de todo o imóvel em que você está. Se você está no ar livre, ela se expande, tomando conta do quarteirão. Faz mais uma inspiração profunda. Expira, expandindo uma luz azul celeste da base da sua garganta. Expande essa luz azul celeste para toda a sua cidade. Primeiro ela toma conta do seu corpo, ela sai da sua garganta e se expande para toda a cidade. Na próxima inspiração, você inspira, expira, expandindo uma luz violeta do centro das suas sobrancelhas, do seu terceiro olho, ou Agnya Chakra. Expanda essa luz violeta para todo o planeta. Primeiro ela toma conta do seu corpo, saindo do centro da sua cabeça. Se expande, cria uma redoma luminosa violeta ao seu redor. E depois toma conta de todo o planeta. E na próxima inspiração, você recebe uma luz branca prateada,
pelo topo da sua cabeça, pela coroa. Inspira recebendo essa luz branca prateada e ela entra pelo eixo da sua coluna, ativando cada um dos seus chakras, ativando cada um dos seus planos de consciência. E ao expirar, aquela luz vermelha da base da coluna sobe como uma chama de fogo pela sua coluna vertebral até o topo da sua cabeça. Então você inspira a luz refrescante de uma lua cheia, como se a lua estivesse em cima de você. Aliás, a lua está crescendo em peixes hoje. Aproveita que ela está quase cheia. Então, a energia da lua entra pelo topo da sua cabeça quando você inspira. E quando você expira, a chama vermelha e laranja sobe pela sua coluna vertebral e vai até o topo da sua cabeça. Então, continue inspirando, recebendo energia cósmica e expirando, ativando a sua chama interior. Elevando a sua consciência física e energética para a sua mente. Integrando corpo, mente e espírito. E quando você terminar, no seu tempo, você abre os olhos e retorna. Então, esse é um exemplo de um exercício. E o outro exercício reflexivo é um outro exemplo. Você pode adaptar como for melhor para você. Mas esses dois exercícios combinados, o reflexivo, que você pode fazer o dia inteiro, em qualquer lugar que você esteja, pode ser um hábito, e o meditativo, a mentalização, a respiração e o trabalho energético que você faz quando você mentaliza essas cores, quando você equilibra a emissão dessa energia no seu campo magnético. Com essas duas atividades, você encontra coerência entre mente e coração. E essa coerência gera coerência entre todos os 7 campos de atuação. E o resultado disso é a intuição ativada, como a janela aberta para a alma se manifestar na vida presente. E é por isso que a intuição é o próximo nível de consciência da humanidade. Porque a humanidade tem que caminhar para essa direção. Para a presença da alma, para o entendimento do propósito e da colaboração. Do entendimento de que num plano mais sutil somos todos um. Não somos uma ilha. Então, a necessidade da colaboração, a necessidade do respeito, do entendimento, virá através dessa percepção do coração, virá através dessa coerência e dessa inteligência intuitiva. Essa inteligência intuitiva, no futuro, vai ser uma inteligência prática. No futuro, essa inteligência intuitiva não vai ser uma coisa esotérica ou só para alguns ou que te acontece por acaso. Vai ser ensinado naturalmente. Como a gente aprende a lógica, a gente vai aprender a sentir. Esse é o caminho para dar conta de tantas mudanças que a gente vai viver daqui para frente. Tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês, meninas do It Brands. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez. E eu estou sempre aqui, sempre em parceria com vocês. Um beijo para todos. Obrigada.